Olá, iniciamos agora mais um podcast do Mulher Democratas, de uma forma muito especial, em São José do Peixe, Piauí, conversando aqui com essas mulheres maravilhosas, mulheres guerreiras, mulheres de luta, e começando aqui com a dona Iracema Neves. Iracema Neves, conta pra gente um pouco de como foi se tornar essa mulher política atuante. Em 1982, eu entrei na política. Eu sou descendente de uma família política. Meu pai foi prefeito de São José do Peixe. E aí, então, eu comecei a gostar da política. Trabalhei muito como professora, tinha um contato muito grande com o povo. Em 82, eu disputei pela primeira vez o cargo de prefeita de São José do Peixe. Muito difícil, muito complicado. Naquela época, uma mulher ser candidata, principalmente a prefeita, em um município pequeno como São José do Peixe, foi muito difícil, enfrentei muita dificuldade, mas superei, porque a mulher, como guerreira que é, supera todos os obstáculos. E aí pronto, partindo de 82, continuei na missão, candidata algumas vezes, logrando êxito, outras não, mas na maioria das vezes nós vencemos as eleições. Fizemos um bom trabalho e mostramos para a população de São José do Peixe, para o Piauí, que naquela época a mulher ser candidata era a coisa mais difícil do mundo, mostramos que a mulher tem um papel muito importante e que a mulher também é capaz. Administramos São José do Peixe por 18 anos e agora estamos na função de vice-prefeita. Agora conte para a gente aqui, o apoio familiar. Como foi? Eu tive muito apoio da minha família, mas mesmo assim no início ainda houve alguma resistência. Por que que você vai entrar numa área que só os homens é que são capazes? E eu disse não. Mostrei para minha família primeiro que a mulher é capaz. Partindo daí, eu tive o apoio de algumas pessoas da minha família, mas o restante da família foi resistente. Se posicionaram contra, para você ter uma ideia, que eu disputei a eleição, a primeira, contra um parente meu, contra da minha família. Em um município pequeno? Sim. E ainda tem outra coisa, Karina, Judite, Anécia. A situação era tão difícil porque o poder aquisitivo do outro lado era muito grande. E eu não. Eu fui com a coragem, a cara e a força do povo. E ganhamos a eleição. Foi muito difícil, mas estamos aqui, mostrando, nesse momento, as mulheres vitoriosas. Então, Judite, a família, você que foi candidata aqui nas eleições para a vereança, como foi esse apoio da família? O apoio da família, Karina, foi bom. Eu tive todo o apoio, né? No início, eles não queriam, né? Porque eu também vim de uma família política, né? Minha família toda a vida foi política. Só que eu passei muitos anos morando fora. Passei mais de 25 anos morando fora. Então, eu fui me candidatar, eles me apoiaram, mas eles sempre ficavam assim, com o pé atrás, porque eu não morava toda a vida aqui. Não se sentiram seguros de você estar dominando o assunto, né, os problemas da cidade. Com certeza. Não a Judite enquanto a capacidade, mas, mas com receio de não estar dominando muito bem essa questão. Mas não pareceu isso na campanha, né? Pareceu que você estava aqui sempre, né? Com certeza, mas morei muitos anos fora. Inclusive, no ano que eu cheguei aqui, eu me afiliei ao Democrata, foi através de um convite da dona Iracema. Não tinha pensamento nenhum em entrar na política, né? Aí ela me convidou, fez o convite, eu me afiliei, e aí depois ela me fez o convite para me candidatar. Como eu queria pegar essa experiência, falei para minha família, não, vou me candidatar, vou pegar essa experiência, e foi muito bom, porque já é foi a segunda vez que eu me candidatei, não ganhei, mas eu te digo uma coisa, onde eu estou hoje está melhor do que eu como vereadora. A questão é que como participante de todo o processo, nesse processo político, dentro da sociedade, é essa questão toda que a gente sempre se preocupou dentro do Democratas, é que os nossos quadros
estejam capacitados para assumir os mandatos e assumir também cargos dentro do executivo. Então, é isso que a gente se propõe também durante todo o processo de formação. E é, sem dúvida nenhuma, um dos nossos carros-chefes dentro desse trabalho, dentro desse processo. Anécia, fala para a gente também aí sobre essa questão desse apoio familiar. Você está aí no 2º mandato como vereadora no município de São José do Peixe, que vem aí com a tradição aí das mulheres à frente e participando ativamente. Primeiramente, bom dia a todos. E eu venho também de uma família que trabalhou na política. Meu pai foi candidato a vereador, se eu não me engano, 4 mandatos. Não foi, dona Iracema? Sim, 4 mandatos. E é uma aí, história que nós temos, política do antigo PSL até hoje. Ela, a família dela e eu. Certo? Ele trabalhou com dona Iracema e assim eu me espelhei no meu pai e fui convidada a participar, né, da política. Entrei na política, tive o apoio da minha família, e eles me apoiaram e aqui estou, no 2º mandato. Com relação a Judite, realmente Judite foi candidata, despontou muito bem, e ela não conseguiu ser eleita, mas ela hoje desempenha uma das maiores funções dentro da atual gestão. Uma gestão esta que o Democrata é coparticipante. Inclusive nesse processo de pandemia, né, onde todas as secretarias de assistência foram guerreiras desse processo, né? Exatamente. Foi determinante o papel dos secretários de assistência sociais, né, das secretarias de assistência. Com certeza. Exatamente. Com relação à Anécia também, a Anécia é uma pessoa que tem uma vivência com a comunidade de São José do Peixe, e isso lhe credencia já em 2 mandatos, certo? E a bandeira nossa é a bandeira exatamente da mulher na política, bandeira defendida pelo Democrata, nosso partido. Anécia, seu pai foi um grande incentivador, Verdade. né? Até por essas ligações políticas. Sim. Mas ele não empurrou a Anécia. Então, conta pra gente como você recebeu esse convite, como foi que você se animou, como foi esse sentimento também de ter sido eleita, ter sido reeleita e fazer essa política que você fala, que é a política do olho no olho, de estar ali direto com o seu eleitor, com os habitantes da cidade, participar desse dia a dia. Primeiro eu me afiliei no Partido Democrata, convidada por dona Iracema e meu próprio pai, né? E aí fui convidada também, devido à eleição do conselho, que eu já trabalhei também 6 anos no Conselho Tutelar, e vi que eu fiz um bom trabalho, aí disse assim, eu acredito em mim. Então vem do conselho, né? E acredito também que eu posso fazer alguma coisa pelo povo de São José. Dando apoio ao povo, buscando orientação também da mulher que é mais velha na política, que é a dona Iracema, e assim tive o apoio de todos, da família de dona Iracema, e aí eu fui em busca desse apoio. Se espelhou nessa experiência. Se espelhei também em dona Iracema e meu pai, né? E acreditei que eu podia fazer alguma coisa pela cidade. E aí fui em busca desse mandato. Desse mandato, fui atrás, fui em casa, nas famílias, pedi apoio e as pessoas me apoiaram e aqui estou, no 2º mandato. Graças a Deus. Com relação à vereadora Anécia, ela faz um trabalho muito bem feito. Depois de eleita, ela continua de casa em casa visitando o povo. Quer dizer, é uma das vereadoras que põe seu mandato, tá entendendo, à disposição do povo, visitando, é uma vereadora presente. E isso é muito bom porque constitui a cada minuto a comunidade de São José do Peixe vai vendo que ela realmente exerce o seu papel na Câmara como legisladora e também como esse papel de dar apoio à população de São José do Peixe. A mulher é política? Sim, a mulher é política. Apesar de até hoje, né, os homens não aceitar. Né? A desigualdade sociais, né? É muito diferente. Mas, apesar, eu falo assim, os homens, mas nem todos.
né? Tem alguns que apoiam a gente, que dá força para a gente. E como você falou, Karina, a mulher na política não é só ela ser candidata. Depois que eu tomei posse da Secretaria de Assistência Social, como secretária, eu aprendi uma coisa. Eu estou vivendo uma política. Constante. Né? Constante, porque eu sempre estou visitando as pessoas, a gente sempre está tendo contato com aquelas pessoas, com o povão mesmo, né? E eu estou amando. Quando eu me filiei ao partido, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, porque eu não conhecia política, né? Apesar do meu pai ser político, eu não conhecia direito, porque na idade que eu tinha para me conhecer, foi a idade que eu fui embora. Então, eu passei a conhecer, depois que eu conheci a dona Iracema, que eu me filiei ao partido dela, e que a gente sempre sai junto, né? A gente sempre vai visitar junto. Ela orienta mesmo a gente, né? Então, é uma experiência que a gente está pegando. A gente fala da formalidade, porque muitas mulheres são engajadas nos movimentos sociais, querem ter uma participação maior. Há hoje as políticas de incentivo, que são as cotas, né, para as mulheres, mas é preciso que ela saiba que é preciso se formalizar dentro desse processo, e a formalização passa por isso, pela filiação partidária, né, dona Iracema? Exatamente. E o empenho, né? Eu sempre falo que não é só a questão da filiação, porque muitas pessoas se filiam nos partidos, vai por amizade, né? Eu tenho uma afinidade mais com uma pessoa que está no partido e conhece pouco o ideário do partido, muito embora hoje se fale muito na questão, as pessoas não ligam muito para partido, querem saber o que é que a pessoa pode estar oferecendo. E daí acaba que vai se filiar, se elege e na hora começa a conflitar o que está se defendendo dentro do parlamento e o que realmente os ideários e as ideias partidárias, né? Então, a gente tem sempre esse cuidado de estar aí. E a dona Iracema aqui conosco, que é uma pessoa afiliada há muito tempo, né? Desde do PFL, e aqui a gente sabe que sempre teve essa preocupação de saber o que estava acontecendo no partido e saber quais são os rumos e o que se defende. Então, o grupo a qual ela lidera e que é motivo de inspiração para as mulheres aqui em São José do Peixe, a gente sabe disso, e é de grande importância. Com certeza. Porque, de repente, mesmo que algumas de vocês, na hora da filiação, não gostassem do trabalho dela, ou as ideias não batessem, né, dentro das administrações, da gestão dela, pública, certamente, não, por mais que fosse mulher, não iria inspirar. E ela inspira pelo espírito público que ela tem, né? Ela é uma política nata, né? Então, causa admiração em todos quando a gente está dentro do processo. Então, é difícil falar em São José do Peixe e não lembrar de Iracema Neves. Com certeza. Então, a Iracema Karina, Neves. outra coisa, uma coisa também, você não pode pensar, quem faz política, não pode pensar numa política pessoal. Quanto tempo de filiada, dona Iracema? Nós já tivemos, nós temos muito mais de 60 filiados, mas já tem alguns que já faleceram. Quanto tempo a senhora está afiliada? Não, eu venho, sabe de quando? Eu venho da época do PDS, que deu origem ao PFL. Eu era PDS, que existia a sublegenda, então eu fui candidata a primeira vez por uma sublegenda do PDS. O candidato ficou o PDS 1 e o PDS 2. Aí depois, quando surgiu o PFL, governador Hugo Napoleão, então nessa época, foi onde eu entrei no PFL. Dessa época para cá, eu tenho uma vida política dentro do partido. Dentro do partido, porque eu faço política por ideal. Eu faço política por partido, por pessoa, não é por interesse pessoal de crescimento, não. E o democrata prega exatamente isso. É isso que a gente busca, né? A formalidade, né, de estar engajado no partido político, mas também participando perfeitamente das lutas dentro da sociedade. Perfeitamente. E outra coisa, na política eu vejo um fato muito importante. Primeiro, quando você participa de um grupo político,
Mesmo você sendo presidente de uma agremiação, você não pode ser maior do que seus filiados. Sim. De maneira nenhuma. E outra coisa também, você tem que avaliar que a política você tem que fazer para o bem público, não para o bem pessoal. De maneira nenhuma. É se doar, né? É, se doar. Eu não me filiaria a um partido ao qual eu não tivesse ideal, não comungasse comigo os mesmos pensamentos. Certo? Então foi no Democrata onde eu encontrei realmente essa maneira de fazer política. Com liberdade, com igualdade. É daí porque, como você diz, eu sou uma eterna democrata. Será Eu porque sou uma que- mulher democrata. Será porque há tanta dificuldades para a mulher vir para essa participação? A gente observa que nos períodos eleitorais a gente vê um movimento maior dessas mulheres. E eu sempre observo que até nas candidaturas dos homens, a gente observa que ao lado deles sempre tem uma liderança forte, Com que é uma certeza. mulher. Uma mulher. Com certeza. É uma mulher. E na hora que é para essa mulher participar formalmente, em termos de filiação e tanto como candidata, essa mulher corre, essa mulher foge. No entanto, ela está ali naquela luta e ajuda a eleger candidatos, né? E a pergunta é, mulher vota em mulher? Mulher vota em mulher? Sim, mas devia votar mais. Porque nós somos a maioria da população. Com Sim, certeza. a maioria dos eleitores. Dos eleitores, né? A maioria dos eleitores somos nós. Às Certo? vezes a própria mulher tem preconceito de votar em outra mulher. Falando acredita que não vai ter força, né? Aquela É. não vai, É a história de você acreditar. Acreditar que a mulher é igual ao homem. Às vezes a administração de uma mulher É melhor é superior à de um homem. Com Isso certeza. é muito relativo. É. Mas infelizmente ainda existe aquela. há um movimento, um movimento não, há indícios e há constatações que houve uma performance muito boa nos municípios em que as mulheres são prefeitas nesse período da pandemia, né? Que elas souberam administrar muito bem. Exatamente. Né? E aqui eu incluo vocês, né? Porque vocês estão dentro de uma gestão, né, pública na cidade, estão participando dentro da administração pública e participaram ativamente desse processo. Exatamente. Então, uma participação que traz a sensibilidade, mas traz a força também. Quem foi que disse que mulher não sabe brigar pelo que ela acredita? E como E sabe? como sabe? Como sabe? Subestimada muitas vezes. Acha que porque não sai chutando, não sabe defender os seus pontos de vista, né? Nós estamos no interior do estado do Piauí. É diferente essa movimentação da mulher enquanto política dentro desse contexto? Há uma diferença na visão de vocês sobre o que acontece com a mulher na capital, a mulher que está aqui no interior do estado do Piauí? Deixa eu lhe dizer, na minha maneira de pensar, quer dizer, pela experiência que eu tenho vivido aqui em São José do Peixe, realmente lá o aspecto nos grandes centros, o papel da mulher, o preconceito pode ser menor. Nas cidades, no interior, a nível de São José do Peixe, esse preconceito, essa resistência, A palavra é essa, né? essa resistência com relação à presença e à participação da mulher na política é maior. Mas veja bem, São José do Peixe é diferente. É diferente pela nossa marca, porque uma mulher já administrou São José do Peixe mais do que todos os homens que passaram pela prefeitura. Tá certo? São 18 anos, e 4 mandatos. Então, hoje em dia, a mulher candidata ela é respeitada em São José do Peixe. É respeitada e valorizada. Porque quem sabe dessas meninas de hoje, eu estou menina, porque são os mais novos, quantas outras com nosso exemplo não seguirão para frente? Sim, é um trabalho contínuo, né? Exatamente. Desde a conquista do voto até Perfeito. agora. Então, é um movimento que
Que tem que continuar. Então, o que acontece, Karina? O que vai acontecer é o seguinte, Judite e Nércia, nós temos que ver o seguinte, tantas outras pessoas levantarão a bandeira em defesa do desenvolvimento de São José do Peixe. Quer dizer, quando eu for passado, que eu já estou chegando realmente, politicamente, ao final da minha missão, eu quero que outras mulheres... Ela falou que o final da missão dela era quando ela deixasse de ser prefeita, né? De Tá ser aqui ela prefeita, tá aqui ela de vice, né? É, exatamente. Tá aqui ela de vice, a mulher não certeza. para. Não para. Não, política, eternamente eu vou fazer. Porque você faz política não só com mandato. Com certeza. Você faz um trabalho, política, a vida inteira. Vida inteira. A gente vida inteira. fala E é isso que dessa- eu pretendo fazer. A gente fala dessa resistência, mas também nos grandes centros, por ser os grandes centros, eles têm a mulher tem uma concorrência maior. Dentro desse contexto todo, porque existe também a questão das ameaças, né? Exato. Então ela Exatamente. compete diretamente dentro dos partidos, aqui também não é diferente, mas nos grandes centros é isso. Existe a problemática, os conflitos, os desafios, né? Enquanto a mulher que está ali no interior do estado também tem uma resistência muito grande por conta de N fatores, inclusive a questão até dos deslocamentos, porque você também tem que ter a sua estrutura mínima e para fazer a sua campanha, né? Então, existem os limitadores. Mas a grande questão hoje é essa questão da violência política, onde quando a mulher ou vai se candidatar, ou faz seus trabalhos partidários, ou estão no parlamento, muitas vezes ser ignorada no que está falando, Exatamente. achar que é besteira, o que não tem importância. Então ainda existe isso, a gente não pode se calar e nem tratar isso como uma coisa que não existe. Existe. Karina, só que melhorou muito. Porque em 82, por exemplo, quando o meu primeiro mandato, nós éramos apenas 5 mulheres prefeitas no estado do Piauí. Hoje em dia aumentou. Sim. Vereadoras era bem reduzido o número, vereadoras. Hoje em dia já aumentou. Tem diminuído, mas que existe, existe. Infelizmente é a verdade. É aqui, nos centros pequenos, nos centros maiores, no próprio Congresso Nacional. Dona Iracema, há os incentivos, né? A ação de incentivos, que é as cotas, que começou com 20%, agora está 30%. Sim. Existe alguma mudança, ao seu ver, a respeito desse estímulo, desse incentivo de participação formalmente da mulher, disputando mandatos, disputando ali dentro das campanhas eleitorais? Sim, Karina, mas eu acho que falta muito ainda. Sabe por quê? Pelo seguinte, o que não é nosso caso. Por exemplo, nós temos nas nossas fileiras do Democrata mulheres suficientes para compor chapa. Sim. Qualquer eleição, ou a passada, ou a próxima que vier, ou qualquer outra, nós temos filiadas suficientes. Agora, o que nós vemos às vezes é em diversos municípios, os partidos políticos não têm número de mulheres suficiente para compor chapa. Ou não dão espaço Ou para não que dão essas espaço mulheres para mulheres. possam Ou não participar. dão. Quer dizer, o que é que acontece? Ainda existem mulheres que se sujeitam a ser candidatas só para completar a chapa. É, a chamada candidata laranja. Laranja, infelizmente, essa é uma verdade. Isso é o que não acontece no nosso partido, no Democrata. Nunca aconteceu e não vai acontecer, porque as nossas fileiras são formadas de homens, mas também grande porcentagem de mulheres. De mulheres. De mulheres que participam. Participam? Com certeza. Participam. E a ideia é muito mais, porque a gente tem esse processo de formação e capacitação para que elas ocupem os espaços, né, seja ocupando os mandatos, seja participando dentro do executivo. Você tem uma ideia, a valorização da mulher em São José do Peixe é tão grande que a mulher de São José do Peixe, as filiadas do Democrata, elas participam de eventos em Teresina, de formação, qualquer evento, porque você tem que dar a oportunidade para que o filiado realmente ele conheça as diretrizes do partido. Algumas pessoas podem ver a gente falando e dizer assim, mas não é tão fácil assim também ser presidente
de diretório nos municípios do interior, porque existe a questão do transporte, muitas vezes vai onerar, mas a gente percebe que quando os presidentes de diretórios, aqui no caso de São José, a senhora é presidente do diretório, e percebe que realmente é uma coisa que vai agregar, que vai dar um retorno, há como fazer, há os incentivos, há como estimular essa participação das filiadas, né? Seja em Teresina ou seja em qualquer outro lugar que a gente possa estar realizando as nossas atividades. Então, é uma participação partidária muito importante. Então, a gente vai aqui para as nossas considerações finais sobre esse bate-papo, aqui com essas mulheres de São José do Peixe, democratas. E um galo aqui pertinho da gente, né? Cantando, né? Prestigiando aqui também, pertinho aqui de nós. Mas vamos às nossas considerações finais sobre essa nossa conversa, o nosso partido que sempre abre espaço para as mulheres falar. A gente está aqui com esse espaço para nós e isso é muito importante, né? Importante para todas nós que fazemos política partidária. A gente sabe que não é fácil, né? Muitas vezes a gente é incompreendida, né? Sempre todo mundo está achando o tempo todo que a gente é candidato o tempo inteiro, né? E não é bem isso. Certeza. Os interesses também da sociedade passam Passa, é verdade. pelos partidos políticos. Partido político é coisa séria, a gente sempre vem dizendo isso, eu sempre converso com a dona Iracema sobre isso. E são os partidos que oferecem, né, os nomes para a população, para o eleitor, e é sempre muito bom. O eleitor e a eleitora, né, abrir esses olhos para as mulheres que colocam seu nome a ser candidata. E, além de abrir os olhos, né, também saber do histórico daquela mulher dentro, né, de onde ela participa, da comunidade, o que é que ela faz. Né, porque não basta só ser mulher, né, mas também tem que ser aquela mulher engajada, aquela mulher capaz de estar ali representando, né, as outras. Tem que acreditar e buscar, né? Nós queremos agradecer, Ter apoio, né? agradecer ao Democrata de uma maneira especial e carinhosa a nossa presidente, Karina Araújo, que se dispôs a estar aqui conosco, trazendo essa oportunidade para a mulher democrata de São José do Peixe, e dizer que nós que fazemos o Democrata em São José do Peixe de uma maneira específica. Nós, mulheres democratas, nós somos democratas por idealismo. Exatamente. Muito obrigada ao Democrata e dizer, São José do Peixe vai estar sempre aberto para recebê-los. Obrigada, dona Iracema. Foi um prazer estar com vocês nesta manhã. Pois é, Karina. Eu quero agradecer a você. Tá pronta para a próxima, Judite? Ainda não estou pensando, porque, como eu lhe falei, eu estou amando fazer o trabalho social. Então, se tiver como, eu vou permanecer no social. Mas na política, né? Mas está Não nesta se preocupa, missão. Estou nessa missão. Então ela continua aqui nessa luta, né, dona Iracema? Pronta para a próxima. Vamos em frente. Pronta para a próxima. Anécia? Agradecer a oportunidade e também convidar mais mulheres para participar da política, né? Participar das nossas reuniões, você que está aí nos assistindo, os nossos podcasts, a gente está tentando da melhor forma possível, trazer um bate-papo de uma forma mais prática, sem muito rebuscamento, mas poder levar a nossa mensagem a quem nos ouve. Esse papo amigo, isso é muito bom. Sim. É muito bom que sejam feitos outros encontros como este, esse bate-papo. Como é bom a gente discutir política com as pessoas que têm o mesmo ideal nosso. Exato. Não vai fazer convite quem não é filiado, vem filiar, não? Ainda não? Pode, faça. Nós estamos aqui juntas e vamos fazer o convite a você, mulher, que ainda não é filiada. Vamos juntar nós, viu? Venha para o Democratas, vocês vão amar. O Democrata é o partido da mulher sanjoense. Estamos juntos. Estamos isso juntos. aí. E assim a gente finaliza mais um podcast do Democratas, diretamente aqui da nossa querida São José do Peixe, Piauí.